Agora então, estaremos iniciando a nossa terceira aula, a última nessa sequência na qual nós estamos tratando de forma específica a respeito da doutrina da Trindade ou do Deus triuno. E nesta aula de hoje nós vamos estar vendo, primeiramente, a questão do Deus triuno, da Trindade, no contexto da criação, da obra da criação. Vamos estar verificando também esses dois aspectos, que é o fato de Deus ser único e ao mesmo tempo triuno. E, finalmente, vamos estar conversando um pouco sobre esse aspecto tão maravilhoso da Trindade, que envolve o aspecto social e relacional. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Deus, ele é um Deus também, em certo sentido, comunitário. Então veja só que a doutrina da Trindade, como ela é apresentada e tem sido apresentada no decorrer da história da Igreja, e quando nós paramos para pensar acerca dela e pensamos no Deus triuno, nós temos elementos preciosos para pensarmos não apenas em Deus, na sua grandeza, mas temos elementos para pensarmos também na nossa própria vida em termos de relacionamento com as pessoas que estão mais próximas e no que diz respeito à nossa vida em comunidade. A obra da criação é o melhor ambiente que temos para falar a respeito do Deus triuno. Vamos falar agora, portanto, sobre a Trindade e a criação. Quando nós olhamos para a obra da criação, nós vemos a presença de Deus em todos os detalhes, em todos os aspectos. Nós temos dito que Deus, por ser um Deus triuno, ele é um Deus de relacionamentos. E quando você olha a natureza ao nosso redor, o que nós vemos é um conjunto de relacionamentos. Quando olhamos, por exemplo, as plantas, que coisa maravilhosa! Quando você percebe que, às vezes, num pequeno jardim, você tem toda uma quantidade de relacionamentos, um conjunto de detalhes que mostram a beleza do próprio Deus. Quando você pensa que uma semente que é colocada no chão, ela germina, dá origem a uma bela planta, e ali naquela planta você abriga e pode ver outros seres vivos. Isso está nos falando de relacionamento. A chuva cai na terra, a terra ela fica molhada e a planta retira dali a sua seiva, e é assim que uma pequena semente se transforma numa árvore tão grande, tão bela. E o que nós vamos falar a respeito do processo que a planta faz em relação ao ambiente, no sentido de transformar o gás carbônico em oxigênio? Ou seja, nós temos, quando olhamos para essa riqueza de detalhes que é a criação, nós vemos relacionamento, diferentes espécies convivendo, porque tudo foi criado para manifestar a beleza de um Deus relacional, de um Deus eterno. É assim que, quando você tem a presença do Espírito Santo em você e que você conhece a palavra de Deus, basta um passeio pelo jardim, basta uma caminhada para você perceber a presença de Deus em todos os locais, em todos os detalhes, numa pequena flor. Você já parou para pensar o processo que ocorre para a existência de uma flor? Existe
o processo da do pólen, né? Quando um inseto, seja uma borboleta, seja um pequeno pássaro, uma abelha, ela é usada por Deus para fecundar as flores. E daí você vê uma quantidade enorme de espécies. Como é maravilhoso você perceber Deus na criação, a vida, que é a essência de Deus, é a essência da presença de Deus, ela está em todos os lugares. Basta você ter sensibilidade para ver, até mesmo uma pequena flor colocada ali no chão. Às vezes as pessoas passam e não percebem, mas aquela pequena flor, ela fala de um Deus que é relacionamento. Foi por isso que Deus criou dessa maneira, criou e manifesta a sua glória, em todos estes detalhes. Deus é um Deus maravilhoso. E é por isso que nós falamos que a criação, ela nos fala de Deus em todos os momentos. Quando você vê, por exemplo, até mesmo folhas secas caídas no chão, você está vendo ali a renovação da vida. E o que dizer, né? Da variedade de cores, é beleza. E uma coisa muito linda é que quando as folhas caem no inverno, elas nos falam de um Deus que gera vida. Uma estação, ela vai suplantando a outra estação. Aquela folha que cai e aparentemente morre, na verdade, ela serve para nutrir o chão, a terra, e depois alimentar a própria árvore. As folhas, elas caem e depois elas se renovam. E o que nós podemos falar de uma árvore? Uma árvore que começa no solo, sobe ali no seu tronco e ao final você tem as folhas como que estendendo as mãos num ato de adoração ao Senhor. Meu querido, minha querida, você que está assistindo essa aula, uma aula com um aspecto especial no dia de hoje, você percebe como que pensar em um Deus de relacionamento, como pensar num Deus triuno, é algo maravilhoso, porque nos ajuda a entender o mundo no qual nós vivemos. O mundo no qual nós vivemos nos ajuda a entender tudo aquilo que está à nossa volta. E esse mundo que é relacional, é a criação. O livro de Romanos nos ensina que os atributos de Deus podem ser vistos claramente através de todas as coisas que foram criadas, através dessa variedade de plantas, de animais, às vezes de um pequeno pássaro que caminha. Você está vendo o quê? O cuidado de Deus. Deus não é um Deus que cuida apenas de seres humanos. Deus é um Deus que cuida também dos pássaros. Ele os alimenta. Nós temos, veja como nós temos dito, você tem aí um mundo que é todo relacionamento. Numa cena como essa que você está vendo agora, nós temos ali as plantas, os vegetais, temos ali a areia, a terra, criada por Deus, né? que é o chamado mundo mineral, e também temos ali as aves. Deus, Ele fez tudo de uma forma perfeita. Uma coisa depende da outra, um aspecto é alimentado pelo outro. E quando você tem o Espírito Santo no seu coração, e quando você tem a Bíblia na sua mente, e quando você gasta tempo, como você está gastando num curso como esse, para pensar melhor a respeito de Deus, e, obviamente, gasta tempo orando e pedindo que Deus o abençoe, você vai adquirindo aquela sensibilidade que o Espírito Santo te dá.
É por isso que, quando você tem conhecimento acerca de todas essas coisas, quando você tem conhecimento acerca da teologia, dessa maneira como nós temos apresentado, não uma teologia morta, empoeirada lá nos livros, mas teologia viva, você percebe que tudo isso faz com que o seu relacionamento com Deus seja alimentado. Seja alimentado. E você percebe a presença de Deus em todos os lugares, em todas as situações, na vastidão do oceano que nos fala da grandeza de Deus. O oceano nos fala que Deus ele é muito maior. As folhas que caem no chão nos lembra que, da mesma forma que chegou a estação do inverno e aquela folha caiu, haverá uma outra estação na qual as folhas verdes surgirão. Eu entendo que até as folhas, quando elas estão ali no chão, quando você vê uma cena como essa, isso nos fala da maior esperança que temos, esperança da ressurreição, esperança da renovação da vida, porque é Deus que faz tudo isso. Todas essas coisas nós podemos ver claramente quando nós paramos para pensar nesse Deus que vai muito além da nossa mente, esse Deus que é, antes e acima de tudo, um Deus único, único. Não há quem se iguale a Deus. Deus é um e, ao mesmo tempo, é um Deus que tem dentro de si essa pluralidade. Ele é um e, ao mesmo tempo, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo, 3 pessoas distintas, iguais em poder, iguais em honra, iguais em glória. E é maravilhoso como nós podemos saber que Deus, através de tudo aquilo que Ele criou, Ele nos chama a todo momento para um relacionamento íntimo com Ele, um relacionamento pessoal, um relacionamento pessoal. Eu oro para que depois dessa aula você saia da sala de aula e seja capaz de olhar o mundo à sua volta com outros olhos, seja capaz de ver ali a presença de Deus, a presença do Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos algumas plantas tão ricas em detalhes, algumas coisas assim, verdadeiras obras de arte que Deus tem colocado ao nosso redor. Eu não sei quais as plantas que você está acostumado a ver. De repente você, aí onde você mora, tem coisas ainda mais bonitas. Quem sabe um dia eu possa fazer uma visita e você me mostrar. Mas uma coisa eu tenho certeza: em toda a terra você encontra uma variedade de milhares e de milhões de espécies e de seres maravilhosos que foram criados pelo Deus triuno. E em todos os detalhes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em cada planta, em cada flor, em cada detalhe que o Senhor colocou na criação, o Senhor está nos falando da beleza do relacionamento que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembre-se que na aula passada nós falamos que Deus ele não criou nada por carência, mas Deus ele criou todas as coisas por superabundância. Oh, como é maravilhoso quando você olha e vê um jardim como este. Em cada detalhe, cada planta com a sua própria característica. Quando você vê coisas aparentemente simples, mas tão belas, nos mostra a grandeza de Deus, que mesmo sendo um Deus grandioso, é também um Deus detalhista. Ele cuida dos detalhes.
da sua vida. Coisa maravilhosa saber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ao mesmo tempo são três pessoas distintas, mas na verdade uma só pessoa, um Deus apenas. Ele é esse Deus que gosta da beleza. Tudo aquilo que Ele criou e criou belo para falar de si mesmo, das suas características. Quando você vê flores como esta, quando você caminha pelo jardim, e o que é que nós vamos falar do perfume? Cada uma dessas plantas, a riqueza dos detalhes, que coisa maravilhosa quando você pode perceber em tudo isto a presença de Deus. Quando você começa a perceber em tudo isso, não uma mente limitada, mas uma mente que é infinita nas suas possibilidades, é grandioso no seu poder. Então, grave isso na sua mente quando você estiver caminhando aí por um jardim, quando você estiver caminhando e observando o mundo à sua volta. Lembre-se dessa verdade tão maravilhosa, que tudo aquilo de mais belo que você puder ver, o que Deus colocar diante dos seus olhos, está falando da grandeza desse Deus. Está falando do relacionamento cheio de amor, de alegria, que há eternamente no coração de Deus e nas relações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia diz que de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Quando nós olhamos o mundo à nossa volta, nós já ficamos impressionados, tamanha a beleza. Mas a palavra de Deus, ela nos fala que Deus está caminhando e dirigindo todas as coisas para o cumprimento do seu verdadeiro propósito, que é a restauração do universo, a restauração de todas as coisas. Um tempo onde nós conheceremos e poderemos ver e viver em um novo céu e uma nova terra, criados para a glória de Deus. Porque tudo aquilo de mais belo que nós vemos e procuramos mostrar nesse momento da aula através dos vídeos, isso é muito pouco diante da beleza que está para ser revelada a nós na eternidade. E nós cremos que esse tempo é um tempo que muito breve chegará. Porque cremos que Deus é um Deus que trabalha dentro da história. Deus ele estabeleceu, há um princípio, há um meio, há um objetivo, que é a consumação, que é na verdade o início de todas as coisas. E cremos que em breve estaremos vivendo esse momento, que terá como ponto de partida a volta de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo encha o seu coração e você seja capaz de, ao usufruir a criação, ao caminhar por entre paisagens tão lindas, você seja capaz de perceber, de sentir, de experimentar a presença de Deus com você. Agora nós vamos analisar esse importante aspecto da Trindade, ou do Deus triuno, que é exatamente isso, o fato de Deus ser único e ao mesmo tempo um Deus triuno. Deus é um e ao mesmo tempo é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Vamos ver e ouvir o que a Confissão de Fé, no seu parágrafo 3º do capítulo que fala sobre a Deus e a Santíssima Trindade, nos fala sobre esse tema. Na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho
e Deus, o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Como acabamos de ver então, na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Essa palavra substância, ela pode parecer diferente para algumas pessoas. Aliás, seria uma pergunta: qual que é a substância da qual Deus é feito? Na verdade, não é esse o sentido, ou seja, não é isso que o texto está colocando. Aqui a palavra substância é uma forma encontrada para se referir à natureza de Deus. A natureza de Deus. Então, quando se afirma que na divindade, ou seja, em Deus, há três pessoas de uma mesma substância, está se afirmando que em Deus há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são de uma mesma natureza, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e o Deus o Espírito Santo. Ao afirmarmos que Deus possui em si essas três pessoas da mesma substância, nós estamos, em outras palavras, nós estamos falando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. São iguais em poder, são iguais em honra, são iguais em glória. Existe, sim, aquilo que alguns teólogos chamam de a economia da Trindade. O que vem a ser esta economia da Trindade? Isso significa que as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que na verdade são um Deus apenas, essas três pessoas elas possuem funções distintas. Quando nós pensamos no texto no qual Jesus é batizado por João Batista, aquele texto, ele nos apresenta de uma forma assim muito clara essa distinção. Nós temos ali, o texto descreve Jesus Cristo, quando ele é batizado, ele sai das águas ali do batismo e naquele momento vem sobre ele o Espírito Santo na forma de uma pomba e do alto nós ouvimos uma voz. Uma voz que diz: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer." Ali você tem claramente as pessoas da Trindade, que na verdade são apenas um Deus, mas ao mesmo tempo três pessoas distintas. Nós temos Jesus Cristo, que ali é batizado na sua natureza humana, mas ali está também a sua natureza divina, a natureza divina do Filho. Nós temos ali o Espírito Santo, que vem na forma de uma pomba, também de uma forma distinta, e do Pai, de Deus, o Pai, se ouve a voz que diz que em Jesus ele tem o seu prazer. Esse texto é belíssimo porque nos traz uma verdade tão preciosa. Deus, ele se agrada daquilo que ele faz em nós e por nós. Deus, ele tem o seu prazer em Cristo. Então, se você deseja ter uma vida que agrade a Deus, você tem que entender que não é você que vai viver essa vida, mas é Jesus que vai vivê-la em você, através de você. Deus, ele não tem prazer em mim, mas ele tem prazer em Cristo. E Cristo vivendo em mim faz com que Deus tenha prazer em mim. É em Jesus. Esse é um tema que nós vamos discorrer bastante na próxima matéria, Deus o Filho, mas aqui nós estamos citando a passagem para mostrar e para exemplificar este fato de que são três pessoas distintas, no sentido de que em alguns aspectos
cada uma delas tem uma função específica. Então, por exemplo, quem foi gerado no ventre de Maria por um milagre de Deus e nasceu ali na manjedoura, quem se uniu à natureza humana foi o Filho. Mas ao fazer isso, o próprio Deus, na verdade, estava se unindo, porque nós não cremos em 3 deuses, é um Deus apenas, mas ali nós temos o Filho. No Pentecostes, quando nós temos aquela experiência maravilhosa da igreja com o derramamento do Espírito Santo, ali você tem o Espírito Santo. Mas essas 3 pessoas são da mesma substância e do mesmo poder. É um Deus único e ao mesmo tempo um Deus triuno. Nós devemos termos aqui um certo cuidado na maneira com que nós nos referimos a Deus. Cuidado nesse sentido. Estejam lembrados que nós estamos falando de uma teologia viva. Nós temos falado também que a teologia, ela é um discurso acerca de Deus. Quando nós falamos de Deus de uma forma responsável. Então, ao longo dos séculos, a igreja habituou-se a usar expressões como primeira pessoa da Trindade, o Pai, segunda pessoa, o Filho, terceira pessoa, o Espírito Santo. Veja só, eu não estou falando que isso é um grande pecado e por causa disso Deus não age. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que, às vezes, quando nós usamos essa expressão, que em alguns lugares, talvez você nunca tenha escutado as pessoas falando assim, outros alunos tenho certeza que já ouviram muitas vezes as pessoas falarem do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Ou falarem de Jesus como sendo a segunda pessoa da Trindade, o Pai a primeira. Qual que é o problema, no meu entendimento, desse tipo em relação a esse modo, melhor dizendo, de se referir às pessoas da Trindade? O problema, ou seja, é uma linguagem que já tem sido usada por séculos. Mas um dos problemas é que cria na mente das pessoas a ideia de uma hierarquia. Você sabe o que é uma hierarquia, né? É quando uma pessoa é mais importante do que a outra. Uma vem primeiro, a outra vem segundo, a outra vem em terceiro lugar. E por um bom tempo, dentro do cristianismo, alguns grupos que valorizavam muito essa questão de hierarquia fizeram o seu esforço de usar muito essa nomenclatura, né? Essa terminologia, melhor dizendo. Mas é bom nós trazermos na mente que, em lugar algum, a Bíblia se refere ao Pai como sendo primeiro, ao Espírito como sendo terceiro, a Jesus como sendo segundo. Não. À luz da Bíblia, quando você lê a Bíblia, o que nós podemos entender é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, honra e glória. Em algumas ações podem ter papéis diferenciados, mas você percebe a dificuldade nossa de falarmos de Deus, como que o nosso vocabulário é tão pequeno. E é natural, porque nós somos pequenas criaturas diante do Criador. Mas aquilo que o Criador nos fala de si mesmo, através da sua palavra, através da sua revelação, é isso, é que ele é único, mas ao mesmo tempo é triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras palavras, nós não devemos em momento algum da nossa caminhada reverenciarmos mais uma das pessoas em detrimento da outra. Não podemos, como em alguns lugares, às vezes a gente ouve muito, as pessoas elas enfatizam tanto o Espírito Santo, mas o faz sem considerar a obra de Jesus e a obra do Pai. Outros se apegam tanto
a figura do Pai ou a de Cristo e deixam a figura do Espírito Santo em segundo plano. Então, quando nós aprendemos e gastamos um pequeno tempo, como estamos fazendo agora, refletindo sobre essas questões, isso nos faz parar para pensar no nosso relacionamento com Deus. E entender que, embora estejamos falando no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós estamos falando, na verdade, de um Deus apenas. Eu tenho que amar o Pai, ser submisso ao Pai, desejar o Pai, com a mesma força e intensidade que eu amo, sou submisso e desejo o Filho, e com a mesma submissão e paixão que eu amo, com a qual eu amo e desejo o Espírito Santo. Este é um dos grandes desafios que a teologia teve desde o seu início, como nós falamos em aula anterior. Logo no início, quando começou-se a conversar sobre a divindade de Cristo, o tema do Deus triuno esteve presente e permanece como sendo um dos grandes paradoxos. Mas nós podemos, à luz da palavra de Deus, simplesmente descansar nesse fato. Deus é único. Nós não cremos em 3 deuses. Nós não cremos em uma equipe de deuses. Nem falamos que o Espírito Santo é uma energia, ou que Jesus é simplesmente um anjo que foi criado de início. Não. Nós cremos em um único Deus. Mas um único Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, permanecendo eternamente distintos e relacionais. Que Deus abençoe você e acrescente ao seu coração o entendimento para essa matéria tão preciosa. Finalmente, nós queremos agora, mais rapidamente, fazermos uma aplicação prática, digamos assim, de tudo isso que nós estamos ouvindo a respeito de Deus como sendo um Deus triuno. Nós já aprendemos que teologia tem que ser algo vivo. Nós fazemos teologia com um propósito, de podermos encontrar exemplos e respostas para lidarmos com a nossa realidade. E quando nós olhamos para Deus, nós vemos que Deus ele é um Deus relacional. Deus é um Deus que eternamente é relacionamento. De eternidade a eternidade, Deus é relacionamento. Por isso que nós vimos que Ele é independente, que Ele é autossuficiente, etc. Porque Ele é relacionamento. É um Deus triuno. O Pai sempre amou o Filho sempre amou o Espírito Santo sempre amou o Pai e o Filho, e foi desse relacionamento, um relacionamento perfeito, porque é um só Deus. É por causa desse relacionamento que Ele, então, decide criar todas as coisas. Então, primeiramente, nós devemos entender que a natureza de Deus fala da nossa natureza e da natureza do mundo à nossa volta. Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus de relacionamentos. Nós também o somos. Nós somos seres relacionais. É por isso que você tem que valorizar o seu relacionamento com família, os filhos com os pais com os filhos, relacionamento entre o esposo e a esposa. Todos os relacionamentos têm que ser conduzidos com santidade. Todos os relacionamentos têm que ser tratados de tal forma que a beleza de Deus possa ser vista, porque nós somos seres relacionais. E o relacionamento maior que todos nós temos necessidade é o relacionamento com o Criador. Abacuque, ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas tenham sido arrebatadas, todavia eu me alegro em Deus, eu me alegro no Senhor. Isto que Abacuque,
o profeta nos coloca é exatamente o fato de que o principal dos relacionamentos é o nosso relacionamento com Deus. Com Deus. Deus é um Deus relacional. Agora, eu ouvi essa expressão tempos atrás e me chamou muita atenção. O fato de pensar em Deus como um Deus comunitário. Como nós falamos, não é uma equipe de deuses, não é um grupo de 3 deuses que vivem juntos, é um só Deus, mas é um só Deus que, por natureza, ele é comunitário. Por isso a comunhão é importante. E por isso que a vida em comunidade, ela também é preciosa, ela é importante. Nós não podemos ver a nossa vida com Deus, não podemos ver o nosso relacionamento com Deus como se fosse uma coisa que nós pudéssemos viver sozinhos, trancados na nossa caverna, na nossa casa e isolados do mundo no nosso quarto. Não, porque Deus não é assim. Deus, ele não é esse Deus isolado, separado, fechado. Deus, ele é um Deus comunitário. Quais são as situações que estão presentes aí na comunidade onde você vive? Como é que estão as crianças? Como é que as mulheres estão sendo tratadas? Os idosos? Quais são os problemas? Quais são as situações? Deus, ele está ministrando tudo isso no seu coração porque ele quer usar você, creia, ele quer usar você como um instrumento de transformação da vida em comunidade. Porque Deus é, por natureza, um Deus triuno, um Deus, por natureza, relacional, comunitário. Ele valoriza a vida em comunidade e ele deseja fazer algo novo onde você está vivendo, através de você, para a glória dele. Essas são apenas algumas reflexões que nós podemos retirar desse tema tão precioso, que é aquilo que a Bíblia nos ensina acerca da Trindade, ou como nós temos, como preferimos dizer, a respeito do Deus triuno. Com essa aula, nós encerramos a sequência de aulas acerca da Trindade, ou acerca do Deus triuno. E na aula de hoje nós vimos a respeito da Trindade no contexto da criação. Gastamos um tempo maior naquele momento, mostrando que é exatamente na criação que nós podemos ver em todos os detalhes, cada detalhe, para um olhar mais atencioso, nos mostra Deus e a sua grandeza. Nós refletimos também sobre Deus, que é único e triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, honra e glória. Os 3 são um só Deus, de uma mesma substância, eternos em poder. E, finalmente, refletimos sobre alguns aspectos práticos, vendo Deus como um Deus relacional e como um Deus também comunitário. Que Deus use essa aula na sua vida. Te vejo na próxima aula com a bênção do Senhor.